Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nesta nova semana, neste novo dia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo 1 Samuel capítulo 4. Mas antes de fazer esta leitura, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Uma das nossas irmãs que seguem a nossa leitura aqui no canal ontem mandou me perguntar pelo WhatsApp duas coisas. Por que não estamos fazendo vídeo ao vivo e por que às vezes ele tem atrasado e saído aí por volta de 6 horas, sendo que o horário é às 5h30. Eu penso que mais irmãos podem estar se perguntando isso, deixa eu lhes explicar. Não estou fazendo ao vivo porque a plataforma do YouTube não está permitindo. Às vezes a configuração do vídeo não fica adequada quando eu tento configurar para fazer ao vivo. Tem dado lá uns bugs na plataforma que atrapalha. Então esse é o motivo pelo qual eu não estou fazendo ao vivo, apesar de eu preferir fazer ao vivo. Eu gosto daquela interação com os irmãos, de ler as mensagens dos irmãos, responder ali ao vivo, é muito bom. Mas não está sendo possível por causa dessas dificuldades. Meu canal ainda é um canal muito pequeno e tem vários impedimentos por ser um canal pequeno e esse problema que eu ainda não identifiquei por que está acontecendo isso. Mas quando puder voltar a fazer as transmissões ao vivo, eu farei, que eu gosto muito disso, tá certo? E o outro motivo de sair atrasado é porque eu prefiro gravar o vídeo um pouco mais cedo aqui já na madrugada, antes de amanhecer o dia, porque eu moro aqui num bairro residencial e há muito barulho aqui em volta. Então eu não tenho um estúdio, esse é um momento de menos barulho aqui na vizinhança. Um dia desse aí, quem prestou atenção viu um vídeo meu em que enquanto eu falava, fazia a leitura aqui, um cachorro do vizinho aqui latia e de vez em quando você vai ouvir esse tipo de interferência. Mas, então por isso eu prefiro fazer nesse horário e às vezes nem sempre a internet está com velocidade adequada para carregar o vídeo rápido no canal. Porque eu tenho que gravar, tenho que carregar no canal para poder enviar para os irmãos e às vezes a internet não colabora e demora um pouco mais. Mas eu agradeço a compreensão dos irmãos, a paciência, a perseverança aqui nesta leitura bíblica diária e, à medida do possível, nós vamos tentando melhorar esse ambiente aqui. E eu prometo, eu quero muito ir com os irmãos, nós estamos completando um ano quase já de leitura da Bíblia, e eu quero ir até o final de toda a Bíblia. Eu vejo que a gente está completando aí uns 25% mais ou menos da leitura da Bíblia, tá bom? Vamos então à leitura de hoje, dadas essas explicações. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 4, que diz: E a palavra do Senhor espalhou-se por todo... Aliás, a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Deus levanta o último juiz, que também é um profeta, e exerce até alguma função sacerdotal. E a sua palavra tem muita credibilidade e ela se espalha por todo Israel. É uma nova época para o povo de Deus. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, que neste momento eram os principais inimigos do povo de Deus, os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Note o local, o nome do local, mas na frente a gente vai ver por que o local foi chamado Ebenezer. É o local do acampamento do exército israelita aí na guerra contra os filisteus.
Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Olha esta primeira batalha aí na guerra contra os filisteus na época do Samuel. Na primeira batalha, o exército israelita é vencido aí e uns 4.000 soldados são mortos. Continuando, versículo 3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Senhor aqui está com letras maiúsculas, é o nome sagrado de Javé. Podemos ler essa pergunta: por que Javé, ou seja, porque o nosso Deus, deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. E aqueles cometeram erro, achando que o simples fato de carregar aquela arca, que representava a presença de Deus, iria resolver a vida deles, sendo que eles não estavam andando retamente com o seu Deus. Eles não estavam sob a bênção de Deus, porque estavam afastados dos caminhos do Senhor. Não era um artefato como uma arca lá que ia ser instrumento de salvação e proteção para eles. Como o fato de você carregar uma Bíblia debaixo do braço, por onde anda, ou dentro da bolsa, não vai lhe livrar de nada, a não ser que você a estude e pratique o que a Bíblia diz. Versículo 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Observe, os sacerdotes ímpios, filhos de Eli, Hofni e Finéias, que não respeitavam os sacrifícios do povo de Israel e que se prostituíam com mulheres que também serviam lá na tenda. Olha o nível da depravação. Estes homens vão com a arca de Deus e eles pensando que o simples fato de levar aquela peça, aquela obra lá, que era a arca, iria resolver a vida deles. Grande ilusão. Versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Fizeram um alvoroço lá. Tá. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Até chamou a atenção dos filisteus aí, o alvoroço que os israelitas fizeram quando a arca chegou. Desculpem, irmãos, continue orando por mim, essa tosse está muito perseverante. Continuando, quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Eles eram muito supersticiosos e nem tinham noção do que realmente estava acontecendo. E mostram a ignorância deles aqui pelo simples fato de chegar aquela peça lá que era a arca, achar que agora Deus, o Deus de Israel, iria defender o seu povo, sendo que o povo de Deus estava em apostasia, desagradando ao Senhor. Verso 8, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? É engraçado eles chamarem deuses, porque eles eram politeístas, tinham vários deuses. Não entendia um povo que tivesse um único Deus, né? São os deuses que feriram os egípcios, a fama do Senhor já tinha se espalhado, com toda a espécie de pragas no deserto. Eles tinham consciência do poder de Deus manifestado tanto no Egito quanto no deserto. E aí os filisteus dizem: sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Eles se
incentivaram com palavras aí de ânimo, né? Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, viu? Não é a mera presença de um objeto sagrado no meio do povo que faz com que Deus defenda o povo e favoreça o seu povo. Não. É preciso viver um relacionamento de santidade com Deus. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. Sem a arca, morreu 4 mil. Com a arca, 30 mil, para entender que eles não tinham que simplesmente levar a arca, eles tinham que levar Deus nos seus corações, nas suas vidas, nas suas atitudes. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Os sacerdotes ímpios foram mortos na guerra. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Siló era o local onde a tenda do templo, que servia como templo, ficava armada, onde o sacerdote Eli liderava, né, o culto a Deus. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. É interessante esse detalhe da cadeira, porque a Bíblia não, na construção da tenda, não se fala em fabricação de cadeira entre os móveis para a tenda. Não é, a tenda era um local do povo se aproximar, se prostrar diante de Deus para adoração, cultuar o Senhor, não para sentar. E aí, agora na época da apostasia desse sacerdote Eli, cujos filhos eram reprovados, e a conduta do próprio Eli, que não tinha firmeza suficiente na educação dos filhos, agora ele aparece aqui assentado numa cadeira no templo, coisa totalmente impensável, né? Porque não era para ter cadeira lá para sentar. Estava preocupado o Eli, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Era a notícia da derrota do exército de Israel e o povo ficou desesperado. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. Eli, o velho Eli, ele vai já dizer a idade dele aqui, 98 anos, ouviu o barulho e agora queria saber do que se tratava. O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha, o verso 15, Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis, já estava cego. Pela idade, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Só notícia trágica. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu para completar a tragédia. Deus havia avisado Eli, através do próprio Samuel, ainda criança, que Deus ia punir a família de Eli pela apostasia que eles viviam desonrando o nome do Senhor. O texto continua dizendo, o final do versículo 18, ele liderou Israel durante 40 anos. Eu vou reler o versículo 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu para trás, ao lado da cadeira, para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, ainda vai ter mais problema. Sua nora, a mulher de Finéias, o falso sacerdote lá,
ímpio, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção, porque morreu no parto. Ela deu ao menino o nome de Icabode. E aí tem uma nota de rodapé dizendo que Icabode significa glória nenhuma, não há glória nenhuma. Normalmente se dava nome às crianças, em geral, de um antepassado da família, ou então de acordo com o significado do momento que a pessoa estava vivendo. E aqui foi esse caso. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido, e a glória se foi, porque o povo abandonou Deus. Aí a consequência foi essa tragédia toda. Versículo 22, e ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então, quando a lição principal desse texto é: quando se abandona o Senhor abandona o seu povo. E aí o seu povo fica à mercê do castigo de Deus por mão dos inimigos, muitas vezes. É isso, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta aí o que você achou, concordando ou discordando de mim, sem problemas, né? Não tenho dificuldade com discussão respeitosa, né? Então, sem problemas. Quem puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais para que o vídeo ganhe alcance, estará ajudando o nosso canal. E se você é novato por aqui, não está inscrito, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando diariamente a leitura de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever no canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo lar, pela família, pelo acordar nesse novo dia. Ó Deus, obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, de novas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado, meu Deus, por poder começar esse dia aqui meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir nesse propósito. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, sobre o lar, sobre o trabalho, sobre a saúde de cada um dos meus irmãos. Dando saúde para quem está doente, usando os médicos, os medicamentos ou fazendo milagres. Abrindo porta de trabalho para quem está desempregado, fazendo prosperar o trabalho de quem está empregado. Ó Deus, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem provido em cada lar, para que vivamos com liberdade e com liberalidade no seu reino. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas casas, nossos lares, que sejam verdadeiros templos de adoração a Jesus, onde o amor, a alegria e a paz do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos familiares, tornando cada lar um lugar de aconchego, de segurança, de estabilidade, de crescimento para louvor da sua glória. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas locais, sobre cada líder, cada pastor, avivando, renovando a fé, o ânimo a cada dia. Ó Deus, que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos, nesse novo dia, em nossa nova semana, para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio, Pai. Pois é graças ao Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo,
O livre acesso à sua presença é que nós podemos orar diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.